Depois que você morrer, onde você gostaria de passar a eternidade? E além disso, com quem que você gostaria de passar a eternidade? Essa é a pergunta que a nova comédia romântica, e eu diria meio dramática, da A24, vai tentar responder no filme Eternidade. O filme é estrelado por 3 grandes atores de Hollywood: a Elizabeth Olsen, conhecida pela Wanda ali no MCU, o Miles Teller, que fez Top Gun Maverick, e o Callum Turner, que fez aí Animais Fantásticos e agora está cotado para ser o novo 007. O filme foca na Joan, uma mulher de quase 90 anos que vê o seu segundo marido, o Larry, morrer engasgado num evento de família. E logo em seguida a gente descobre que o Larry vai para o pós-vida, não necessariamente um paraíso, mas um lugar onde são oferecidos para eles diversos tipos de eternidade onde ele pode passar o resto do tempo. Ou seja, existe a eternidade dos museus, a eternidade da década de 80, a eternidade do futebol, a eternidade das montanhas, da praia, dos games, do esporte. Tudo que você puder conceber como ideia de eternidade ou do que poderia ser o paraíso para alguém, tem uma versão sendo vendida para as pessoas nesse limbo, esse meio termo no pós-vida onde elas escolhem durante 7 dias onde elas vão passar a eternidade. Pouco depois da morte do Larry, a gente acompanha a Joan chegando também nesse limbo, nesse lugar entre vidas, e ela tem a decisão de também escolher para onde ela quer ir, se ela quer ir com o Larry ou não, mas tem um agravante. O marido dela, o Luke, que morreu durante a Guerra da Coreia há 67 anos atrás, está esperando por ela nesse limbo por 65 anos. Dividida na possibilidade entre o amor e a vida que ela viveu e criou com o Larry e a possibilidade do romance que ela poderia ter tido com o Luke, ela se vê dividida na escolha de com quem ela quer passar a eternidade, se quer passar com algum deles e também aonde que ela gostaria de passar o resto do tempo com eles. Toda vez que eu me vejo confrontado com um filme que fala sobre a imortalidade, sobre a finitude, e como esses conceitos que são tão abstratos pra gente como seres humanos influenciam as decisões do nosso dia a dia e da nossa vida, eu quase sempre me vejo apaixonado pelo resultado final. Eternidade é um filme que me conquistou logo de cara, ele me lembra muito um filme que eu sou completamente apaixonado e um dos favoritos da minha vida, que chama Afterlife, do Koreeda. Basicamente, as pessoas morrem e antes delas poderem seguir para o paraíso, elas têm que escolher uma única memória de vida que elas vão levar para a eternidade, sem poder trocar e sem poder voltar atrás. E esse filme me gerou grandes reflexões do que eu gostaria de levar. Já a Eternidade traz outras reflexões, ele fala pra gente sobre o que a gente viveu e o que a gente gostaria de viver. Mas o twist aqui é que o que a gente gostaria de viver é infinito, é uma eternidade, é um conceito que a gente não consegue abranger nas nossas mentes. Tudo parece não simplesmente ser um paraíso apenas, mas também se torna um certo tipo de prisão. Imaginar que você nunca mais vai poder vivenciar a vida de outra forma traz certa relevância pro finito que a gente vive agora. Esse conceito também ele é apresentado em outras séries, em outros livros. The Good Place traz uma certa abordagem do que seria o paraíso e a eternidade para sempre e como que ela se desmembraria para ser algo que talvez não se assemelhe tanto ao paraíso e sim a um pesadelo. Essa série, que se inspira num livro chamado A Morte, do Todd Phillips, meio que também encompassa a filosofia dele sobre a importância de que as coisas se encerrem, tanto a vida quanto qualquer outro ciclo nas nossas vidas. E Eternidade é uma comédia dramática bem direta. As atuações são muito boas, eu acho que todo mundo tem uma química muito gostosa ali dentro e o trio de protagonistas está fantástico. Mas o elenco de apoio, interpretado pela Da'Vine Joy Randolph e pelo John Wesley, que fazem os assistentes dessas 3 pessoas buscando qual eternidade escolher, é simplesmente hilário. Ela é uma ganhadora do Oscar, ela é uma pessoa que é extremamente magnética, tem um timing de comédia fantástico e a química dela com esse par de assistente dela é uma das coisas mais interessantes do filme. O filme vai falar muito sobre a finitude e sobre como quando a gente perde o conceito de tempo e de fim mesmo dos ciclos, como a gente pode mudar as nossas próprias percepções sobre as nossas decisões, sobre os nossos relacionamentos, sobre o que a gente faria. Isso é centralizado quase tudo no personagem da Joan, que tem a possibilidade de reviver e glorificar eternamente uma vida que ela efetivamente viveu contra o sonho, o ideal de uma vida que ela poderia ter vivido, mas ao mesmo tempo sem as pressões de uma sociedade patriarcal, de uma família, de ser mãe, de ser esposa, de ser uma trabalhadora, de ser uma membra
funcional da sociedade humana, ela se vê meio que solta dessas amarras e preparada para talvez tomar decisões que sejam mais egoístas, que sejam sobre ela. Se a gente vive nossa vida em função dos outros, ou para os outros, ou para dar continuidade à civilização, à nossa família, o que acontece quando isso não é mais uma cobrança, ou quando isso não é mais algo que tem peso? Não carrega mais nenhum tipo de influência na nossa realidade. Será que a gente vive a vida de forma independente, egoísta? E o que isso quer dizer pra gente enquanto vida? Será que a gente não deveria estar pensando no nosso tempo finito dessa forma mais livre, um pouco mais egoísta até, do que eventualmente ficar esperando pelo momento onde a gente vai estar livre para poder fazer o que a gente quer? Grande parte da crítica desse filme vem do fato de que sim, ela é uma comédia romântica, então ela é bem adocicada, ela é uma coisa bem mastigadinha, por vezes meio brega, às vezes até meio piega, se você for parar pra pensar. Mas Eternidade é um filme que sofre de verdade por não conseguir engajar a fundo com todos os temas que levanta. E levanta muitos temas, mas eu também não esperava isso de uma comédia romântica. A crítica provavelmente vai ser muito mais cruel com as reviews e com os pensamentos deles sobre esse filme, justamente por conta de alguns problemas de ritmo, de desenvolvimento dos personagens, de repetição até, de um roteiro que fica um pouquinho cíclico demais e meio que se esquiva realmente de responder e engajar de verdade com as ideias e reflexões que propõe. Mas pra mim, isso é o que faz essa Eternidade ser um filme tão gostoso de assistir. Ele é um filme palatável, ele é um filme que você pode assistir e extrair o que você quiser dele. Se você quiser ver ali simplesmente um triângulo amoroso numa comédia romântica muito bem feita, com um conceito diferente, ela tá ali pra você. Mas se você quiser engajar com as ideias que ela te propõe sobre a eternidade, sobre independência, sobre felicidade e sobre realmente conceitos que são difíceis da gente imaginar no dia a dia, ele faz um ótimo trabalho. Principalmente quando ele começa a criar o mundo que cerca esses três personagens. Todos os paraísos que estão ali, como eles são vendidos como lote, a própria ideia desse limbo que parece um grande hotel Hilton. Não é novidade a gente ver conceitos tão difíceis pra gente serem traduzidos de forma que a gente compreenda num formato capitalista, digamos assim, ou do século XXI. A gente vê muito isso na Pixar, de transformar monstros em lugares de trabalho, de transformar emoções em um centro de controle. E em Eternidade existe um pouquinho disso, mas é nessa criação e nessas críticas que vão ficando de forma periférica a esses personagens que eu acho que tá a verdadeira riqueza desse filme e desse texto. Eu entendo, pra mim é muito difícil ser imparcial na resolução e nos meus pensamentos sobre filmes desse tipo. São temas que ecoam profundamente dentro da forma que eu interpreto a vida e que eu acho que até me magoam de certa forma por revelarem algumas inseguranças, de certa forma, da forma em que eu vivo e processo o dia a dia e de como eu não consigo conciliar a finitude da minha própria vida, de tudo que tá ao meu redor. Então, é difícil eu ser imparcial, porque é uma das minhas grandes paixões cinematográficas. Mas eu de verdade acredito que Eternidade faz um trabalho extremamente competente, em todos os âmbitos. Tanto como um conceito bem refinado de uma ficção científica, digamos assim, para adaptação desses conceitos, como eu disse, com boas atuações, e ele acerta demais no que eu acho que uma comédia romântica precisa efetivamente acertar, que é realmente trazer o drama de uma forma leve, que ainda assim consiga te comover, mas que não estrague o seu dia, que seja realmente uma coisa gostosa de assistir. E como eu disse, então, eu acredito que Eternidade consegue fazer temas extremamente complexos e até situações difíceis de se conjecturar, de se imaginar, se colocar no papel dessas pessoas, traduzidas de forma extremamente simples. É um filme que eu adorei assistir, chega aos cinemas agora no dia 4 de dezembro e eu honestamente acredito que você tenha muito que conferir esse filme. É realmente um deleite e é a comédia romântica que eu mais gostei em 2025, a que eu achei a mais engraçada e também a que eu achei a mais inteligente desse ano.